Boa noite, bom dia, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é diferente, muito interessante. Tem cola que não solta? Não é Super Bonder, ou Araldite da nossa época, o Durepox, ou uma cola que de solda, como tem aqui nessa imagem, né, dos chips, são essas colas que aguentam grandes temperaturas, não podem se soltar, obviamente, e ficam internas dentro do microprocessador do computador. É óbvio que a gente está falando, né, tudo que tem aqui embaixo de uma forma material tem um sentido espiritual. Então a cola que não solta está ligado com a gente estar ligado, colado, dedicado, integrado, alinhado, pertencente, né? No sentido de fazer parte, de estar completo. E tá a ideia de união, que a cola une, de estar unido, estar com unicidade. Então tem como a gente chegar nesse status e a gente vai ter melhor como fazer isso, é uma coisa fundamental, é uma coisa essencial dentro da nossa vida. A gente está no projeto Likkutei Sirot, esse é o volume 32 de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Bamidbar, começamos um novo livro, o quarto livro da Torá. Essa é a primeira sirá do livro Bamidbar e da Parashá Bamidbar. É o mesmo nome para Parashá e para o livro. Então está assim na Parashá Bamidbar, no capítulo 1, Ach et mate Levi lotifkod, mas a tribo de Levi você não vai contar. Inclusive é chamada o número de números, o livro Bamidbar, porque tem contagens, várias contagens, começa com a contagem do povo e tem a contagem separada da tribo de Levi. São 12 tribos, das quais uma delas é Levi, é contado o povo inteiro, mas a tribo de Levi fala, nesse verso 49, Lotifkod não vai contar Etrosham, a cabeça deles, Lotissá, você não vai elevar, né? É a expressão de nassó, de lissá, de elevar a cabeça no censo, também o censo está ligado com isso, Betob nesse dentro do povo de Israel. O Rashi explica assim, ele separa as palavras, marca, né, a palavra Ach et mate Levi lotifkod. Só a tribo de Levi você não vai contar. Então o Rashi dá duas explicações, uma que é próprio da Legion Shel Melech, da legião, né, do exército especial, elite, do rei, seja separado na contagem, como está no Midrash Tanhumá. Na Varaher tem uma outra explicação, que Hashem sabia que no futuro teria um decreto, como teve depois dos Meraglim, que todos aqueles que foram contados de 20 anos para cima morreriam no Midbar, e ele pensou, Hashem, como pode-se dizer, não quero que, ele falou, na verdade, não quero que eles estejam dentro desse grupo, porque eles são meus, Hem Sheli, muito bonito isso. E eles não pecaram, não erraram no Egel, na história no pecado do bezerro de ouro, como está no Tratado de Bava Batra, página 121. Entende-se do Rashi que não quer dizer que a tribo de Levi não foi contada de modo algum. Ela foi contada assim, como a própria Torá conta, literalmente, no capítulo 3, versículo 15, etc. Pekod et bnei Levi, Levi Avotam, Mishpotam, você vai contar a tribo de Levi. Kozaham ben Chodesh Vamala Tifkedem, todo homem de um mês para cima você vai contar. Então eles foram contados, mas foi separadamente. Mas nesse caso, deveria explicitar essa inovação aqui, agora, antes, no capítulo 1, essa inovação que eles foram contados, mas não foi juntos, pois na Torá ainda não se sabe nada sobre isso. E depois explicar os motivos por que foi contada separadamente. No Rashi, no verso 15, que teve antes, Miben Rodesh Vemala, não, agora esse no 3, ele fala Miben Rodesh Vemala, no capítulo 3, depois, que quer dizer de um mês para cima,
assim que eles saem do um mês, né, já não é considerado alguém que pode morrer, né, que é considerado alguém que morre logo depois que nasce, né, Nefel em hebraico. Então ele já pode ser contado e vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. O Rashi, então, dá duas explicações. Uma, que eles são Legion, né, como se diz também em português, legião do Melech, né, batalhão de elite do rei. E o segundo é que não quer que seja contado junto com os outros, que vai ter esse decreto, que eles vão morrer no deserto. Em princípio, o Rashi não precisa explicar que a tribo de Levi não foi contada, ou que ela foi contada, porque deixa claro, desde o começo, como Hashem tem carinho pelo povo ao contar. Então, carinho pelo povo inteiro, como está no Bamidbar Aleph, como a gente falou no começo, Vadaber Hashem al Moshe, Bemna Sinai, Be'or al Moed, Be'echad lachodesh, Hasheni, né, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano de que eles saíram do Egito, que o Rashi fala nesse Aleph, né, no versículo 1 do capítulo 1 de Bamidbar, que quer dizer, vai daber, Bemna Sinai, Be'ad Rocha, etc., que quando Hashem foi pousar, né, a presença divina, Shekhinah, dentro do povo, ele pede, Mitoch batan lefanav moneutam, por causa do carinho que ele tem, o amor que ele tem por nós, ele quer contar. Então, é óbvio que vai contar a tribo de Levi, porque ele tem esse carinho pelo povo inteiro, incluindo Levi. Então, é claro que quando fala nessa nossa paraxá que não é para contar, né, depois, né, no versículo 47, não é para Levi, não é para contar junto com o povo, mas é para contar porque ele tem carinho pelo povo inteiro. Então entende-se claramente e sem dúvida que foram contados todos da tribo de Levi, mas que estão incluídos no mandamento de Seu etrosh koladat ne Israel, que não estão incluídos nesse mandamento de contar a cabeça, né, de cada um. Então, por que precisa mandar não contar, que se vai contar, mas que não vai ser com o método de Seu, de elevar a cabeça do povo? E aí tem que botar nesse nosso verso que a gente está falando, mas tribo de Levi você não vai contar Bedob em Israel, junto do povo de Israel. Significa que não é para contar junto com Bnei Israel, com o povo. E por isso o Rashi traz esses dois motivos, que vai contar, mas não junto. Por quê? Por esses dois motivos. Mas não é preciso entender. Primeiro, a explicação do Rashi, que a tribo de Levi foi contada separadamente, também tem a ver com o final do verso. Por outro lado, Lotifkod não vai contar, Betob em Israel, não vai contar dentro do Israel. Você vai contar, mas não vai ser dentro do povo, junto com o resto do povo, que é Seu Etrosham, que você vai elevar a cabeça de cada um do povo. Porque Rashi não explica isso, não coloca nem no Dibura Matril, né? Ele fala Lotifkod, só que não vai contar, mas não bota Betob dentro do povo de Israel, e nem intui com o Vegomer, que seria etc. no verso. Ele não fala sobre Betor Bnei Israel em nenhum lugar. Tem só no verso, no Rumash, na Torá. Segundo a pergunta, por que a tribo de Levi não foi contada dentro do povo de Israel, já foi levantada antes no verso 47. Velivim lemate avotam lot tifkedu betorham. Você não vai contar eles juntos. Prova que tem uma novidade que não é para contar junto com o povo. E de qualquer jeito, Rashi não explicou nada. Então, justamente aqui, tem necessidade de explicar por que eles não foram contados juntos. 3. Porque não foi suficiente o primeiro motivo do Rashi e trouxe um segundo. Ainda mais que é longe do pshat, no sentido literal da Torá, né? Que é um decreto que ainda aconteceria dos Meraglim, que é a Parashat Shelach, depois no Sefer Bamidbar. E parece mais Agadá, né? uma história, um conto da Torá, e não o Pshutosh al-Mikra, que é o sentido literal da Torá. Tem continuação no verso 50. Ve'atá afket et aleviim al mishkandut. E você vai contar, que também está ligado com nomear os Leviim,
no Mishkan Edut, no santuário, tabernáculo do testemunho. Com a contagem e a nomeação, são duas coisas juntas, deu poder para os Leviim, com a função que eles teriam no Mishkan, faz um certo sentido ser a legião do rei, porque ele vai ter essa função. Então eles são contados com essa especialidade, no sentido literal. Né? Eles eram especiais, vão ser contados de forma especial. Mas no segundo motivo, que é depois dos que vão morrer no deserto, não tem continuação depois, não fala mais nada sobre isso depois. Para o segundo motivo, faria mais sentido o verso no capítulo 3, verso 12. Ve'ani inelakati et aleviim bedom Israel tachat kol bechor peterechem, que explica por que foi separado os Leviim em troca de todo o primogênito que foram salvos na saída do Egito, na Makat Bechorot. Por serem de Hashem, Sheli, né, a tribo de Levi é de Hashem, já que eles não pecaram no pecado dos erros de ouro no Egel, eles foram salvos. O que motiva Rashi é que tem duplicidade na linguagem. Fala assim, Ach et mate Levi lotifkod. Você não vai contar. Ve'et rosham lotissah. E a cabeça dele você não vai elevar, que é essa linguagem, Tissá, Rosh Bnei Israel, né, no Kitissá, que Nassó, também fala sobre elevar, de a contagem ser uma elevação da cabeça de cada um. Então tem Lotifkod e Lotissá. São dois detalhes separados no assunto da contagem. Tem a ação da contagem, que é o Tifkod, que é contar mesmo, e tem o recebimento do total da contagem, que é o Tissá, que é o conhecimento do resultado. Então tem um ato da contagem e o resultado, que é a apuração, digamos assim, das eleições. Segundo o Rashi, ou do censo, segundo o Rashi, tem uma diferença fundamental entre a contagem do Bnei Israel, do povo inteiro, e dos Leviim. Né? Como está no capítulo 1 de Bamidbar, Seu etrosh no começo, Seu etrosh koladat mistério, você vai elevar, vai fazer o censo, vai contar toda a cabeça, né, do povo, da congregação de Israel, por família, etc e tal, por nome de cada um, todo homem, etc. O Rashi explica no versículo 2, Aledei Shekalim, como é que você vai contar? Através do Machatzita Shekel, da moeda de Shekel, que é Bek Lagulgolet, que é uma medida para cada pessoa, para cada cabeça. E depois, agora, na nossa paraxá, no capítulo 3, Bamidbar, no verso 16, o Rashi explica o que é Al-Pi Hashem em relação aos Leviim, que Alar Moshe manda peta role, porque como é que ele ia saber quem tinha um mês de idade? Ele não ia entrar para ver cada recém-nascido. Alar Moshe manda peta, ele foi e ele ficou na frente de cada tenda, e a Shekhinah Hashem foi antes dele e saiu uma voz celestial e falou em cada um quanto que tem de crianças de neném. Então, o Rashi explica que isso foi um modo que veio de cima de Hashem. E assim Moshe sabia quantos tinha acima de um mês. Então, tanto o total dos Leviim como a sua contagem não foram juntas com o povo. A contagem foi separada e de um modo diferente. Então, por isso que quando fala et mate Levi lotifkod, mas a tribo de Levi você não vai contar junto. Primeiro, a explicação que o Rashi fala, que é próprio para a legião do rei ser contada separadamente, isoladamente, só para eles. Conta, mas é separado. Depois tem a questão que Hashem não queria que fosse contado juntos com os outros, porque morreriam no deserto. E não está ligado com o começo do verso. Mas não vai contar a tribo de Levi, né? Ou vai contar separado. É para não contar, porque não quer que faça parte de uma contagem que leve a fazer parte do decreto. Todos aqueles foram contados. E não foi porque não foram contados a partir dos 20 anos, e se incluiu a partir de um mês, né, em diante. Não foi por causa disso. Foi por um outro motivo, porque os Levim são considerados de Hashem, Sheli. Quando Hashem falou para não contá-los, ele tirou do grupo
indiscriminado, porque quando foi decretado para os que tinham acima de 20 anos, foi todo mundo, tzadik e rachá, uma pessoa justa e uma pessoa não tão justa, entraram juntos no castigo. Então, quase concluindo, tiveram 3 tipos diferentes de contagem, como a gente pode ver aqui. Tem a contagem do povo em geral, tem a contagem da tribo de Levi separadamente, e teve a não contagem da tribo de Levi, que não teve uma contagem. A gente vai explicar depois em detalhes isso. O serviço para Hashem, a nossa avodá para Hashem, ela também se divide em 3 canais. Tem as mitzvot, tem a Torá e tem a tefilá. A tefilá, que é essa cola que não separa, que é dveikut, que a gente está totalmente integrado, harmonizado, totalmente ligado com Hashem, unido com Hashem, que é a plenitude através da Mesirut Nefesh, que a gente se entrega para Hashem, que não consegue pensar nada ou agir nada, diferentemente de tudo, Hashem, Hashem, Hashem. Não tem nada além de Hashem. Primeiro, as mitzvot foram dadas com números, 613. Não podemos nem aumentar nem diminuir. E em cada mitzvah tem uma medida, um limite de como cumprir a mitzvah. Assim como está no Tânia, capítulo 37, que fala que as mitzvot, através de fazer as mitzvot, a gente traz o Gilui, a revelação de Hashem, dentro desse mundo aqui, de uma forma material, Gashmi. Porque o mundo foi criado com uma medida, Dai Lam, basta, chega, o mundo é esse aqui. E as medidas, as mitzvot, estão ligadas com as medidas que a gente cumpre, traz Hashem aqui para esse mundo com medidas. Então está ligado com a contagem do todo o povo, está ligado com as mitzvot, que é igual para todo mundo tem que cumprir as mitzvot. O 2 está ligado com a Torá, como a gente falou. A gente falou sobre as mitzvot, agora a Torá. A Torá está acima das medidas, como tem em Yov, Orho, Meretz, Midah, Verochavá, Miniam, que tem uma... acima das medidas, é ilimitado a distância da Torá para a terra. E Menachot, no final do Tratado de Menachot, que é o que a gente estava estudando até pouco tempo atrás no Daf Yomi, fala que todo aquele que se ocupa com a Torá é como se tivesse sacrificado o Korban Olá. Então, está acima dos limites de tempo e espaço. Mesmo agora, que não tem Bet HaMikdash, mesmo no Rio de Janeiro, que não é em Jerusalém, não é onde está o Bet HaMikdash, a pessoa pode, ao estudar a Torá, ela como se está sacrificando um Korban para Hashem. Então, está acima do limite de tempo e espaço. Mas, mesmo assim, tem uma ligação com a medida. Porque, como é a fonte das mitzvot, e as mitzvot são todas com medidas, tem ligação entre elas. A Torá e as mitzvot, a Torá e as medidas. Como está em Osheia, que é a Haftará dessa nossa semana, que Hashem conta Bnei Israel, que é Holayam, como os grãos de areia no mar, que não tem como contar e não tem como avaliar ou medir. Então tem uma contagem, mas que não tem como contar. Então tem as duas coisas juntas, que é a Torá. Depois, a terceira, Mesirut Nefesh, que é se integrar, entregar as duas coisas totalmente, se ligar, se colar, sem soltar. Que está acima do assunto de medida e limite. Não tem nenhuma ligação com a medida e limite. Então, primeira contagem, está ligado com as mitzvot, é a maior parte do povo, quase o povo inteiro. O segundo, só a tribo de Levi, de uma forma separada, que está ligado com a Torá, que está acima das medidas, mas tem alguma ligação com os limites. Depois tem o Kohen Gadol. Ele é Kodesh Kodashim, ele é acima de todos os limites, né? Que está ligado com essa dvekut, essa cola que não solta. Cada um pode chegar no nível da tribo de Levi, que está totalmente ligado com Hashem. E eles estão nas cidades, estão ligados com Hashem, mas estão nas cidades do povo. Sempre ficava junto das cidades. E eles recebiam trumá, recebiam a doação do povo. Então tem ligação com o povo. Em tempos especiais, vão até o Beit HaMikdash. Acima deles está o Kohen Gadol. O Kohen Gadol não saía do Beit HaMikdash e jamais saía de Jerusalém. Está sempre colado com Hashem, como a gente falou, e não se solta. E cada um de nós pode ser, não só da tribo de Levi, como pode ser o Kohen Gadol. Está o tempo todo ligado com Hashem, essa cola que não solta. Uma ligação acima do tempo e espaço, acima da medida e limites, acima do que acontece no mundo, acima dos problemas, acima da escuridão, acima das dificuldades. Vem da essência da nossa alma, essa vontade de se entregar totalmente, Mesirut Nefesh, está ligado com o Yehidah Shebenefesh, está ligado com o nível, o quinto nível da alma, que está sempre ligado com Hashem, sempre unida com Hashem.
Então, primeiro, a contagem pela natureza, que quem fez é Moshe, Aaron e cada líder do povo. Tá ligado com as mitzvot, com um número, o povo inteiro. 2, quem fez a contagem é Hashem, que falou para Moshe quanto que tem em cada tenda, acima de um mês. É Hashem que faz, tá ligado com a Torá, que é acima dos limites, mas tem alguma ligação com os limites. Depois, terceiro, tá ligado com Aaron, que não entrou na contagem dos Leviim nem dos Kohanim. Aaron, ele não foi contado, porque ele está acima do nível de tempo, espaço, limites e contagem. Então, agora, terminando, a gente entende que é Legion Shel Melech, essa legião do rei, é contado, Nimna Levador, contado mais separadamente. Está ligado com a Torá, está ligado com a tribo de Levi. Depois tem o nível de Lotifkod, você não vai contar. Acaba contando, mas esse nível, por isso a Torá fala, num certo momento, você não vai contar. Porque eu não quero que sejam misturados junto com os outros que vão ser punidos, vão passar pelas turbulências e os turbilhões do mundo. Nesse caso, Lotifkod não tem como pecar, está ligado com a essência, está sempre colado com Hashem, sempre de Hashem. A gente está ligado com a nossa época que está agora, a gente está no final da Sefirata Omer. A gente já contou, ou está contando, chegando no nível 49. Depois a gente recebe Shavuot no nível 50, que é o Sharanun, no portão 50. Esse vem de graça, não depende da gente. Ao mesmo tempo, a gente chegou até esse nível. Então, são 3 níveis. 1, ligação com a contagem, 49 dias, 7 semanas. Depois, não tem nenhuma ligação, vem como presente. É o Matan Torah. Matan é de Mataná, que é um presente. Mas está, de algum modo, ligado que a gente contou os 49. Então, esse nível 1 é o 50, que vem logo depois do 49. O nível 2, está ligado com a Torá, com os Levim, é o 50, que não é contado, como está na Haftará, mas tem ligação. E o terceiro é o que a gente pode ter essa cola sem soltar, que é totalmente, que é como presente, sem ligação com números, está ligado com Yehidá Lechedecha, que a gente fala em Oshaná, nas Oshanot, que é esse nível de unicidade que está totalmente unido e ligado, e que a gente atingiu isso, que a gente recebeu a Torá, que vai ser agora já, se Deus quiser, que a alma inspirou, porque chegou num nível que não é contado, não tem limite, está acima do tempo e do espaço. E a gente pode ter isso agora já com Mashiach, na redenção completa, verdadeira, já.